Vamos lá então, bem-vindos ao canal da Aposta Tony. Estamos aqui com a nossa querida irmã Eliana Alves. Ela que teve sua passagem também pelas Testemunhas de Jeová. Tem muito a nos contar. Mais detalhes reveladores a respeito desta organização. E seja muito bem-vinda, Eliane. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Oi, irmão Antônio, Tony, né? Boa noite, né? Boa noite para você, para todos, né, que vão assistir até que hora. Bom dia, boa noite, boa tarde. E muito obrigada, né, pelo espaço, né, que está me cedendo para poder contar, né, a minha história, né, um pouco do que eu vivi lá dentro da torre. Maravilha. Então hoje vamos conhecer a história da Eliane. Eu vou fazer algumas perguntas, né? E você fica à vontade, tá bom, Eliane? Para falar, responder, né? E a gente quer muito te ouvir. Ouvir realmente tudo que aconteceu com você. E pode ter certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Que estão no processo de despertar dessa religião, né? Que não é nem religião, considerada uma seita, né? Que fique bem claro. E a gente foi descobrir isso depois de alguns anos, né? Eu fiquei 30 anos na Testemunha de Jeová. Quanto tempo a irmã ficou lá? O irmão Tony, de batismo foi 24 anos. Eu envolvi com esse povo em 95, batizei em 98. Caramba, 24, mas antes já começou, né? Antes, como estudante. Anos, 24 anos foi só de batismo, né? Só foi de em batismo. 95 que eu comecei a envolver com ele. 95 foi agosto de 95. E batizei em 98 no Mineirinho. E como que a irmã começou com as Testemunhas de Jeová? Como que começou essa história aí? Então, num determinado sábado, em agosto de 95, né, um jovem, ele estava na rua, né, fazendo esse trabalho, ele me abordou na porta de casa. Não chegou a chamar, não, porque eu estava limpando a casa e casa de interior não tem muro, né? Já estava aberto mesmo, eu lavando, né, a porta da frente de onde eu morava, e ele chegou, né, com uma pergunta. Aí ele abordou com essa pergunta: se eu tivesse poder, com que eu acabaria? Aí de imediato eu disse, né, com a morte. Por quê? Porque a morte. Eu vim do interior e a gente do interior tinha muita superstição, né? Eu tinha muito medo de perder pessoas na morte. Aí ele foi de imediato, ele abriu a Bíblia e me mostrou aquele texto de Apocalipse 21, 4, né, onde Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haver morte. Então, assim, de imediato eu aceitei o estudo, porque eu tinha vontade, né, de entender a Bíblia, né? E eu comecei esse estudo da Bíblia, quase eu fui enlaçado pelos adventistas. Que foi começado com eles, né? Só que os adventistas começou, mas não terminou. Aí esse jovem foi e, né, ele veio. Como foi no outro sábado, ele veio. Aí a gente começou considerando aquele livro Poderá Viver para Sempre, né, no Paraíso na Terra. Caramba, e tinha quantos anos nessa época, irmã? Quando começou a estudar? Ai, irmão Tony, eu acho que eu estava com uns 29, porque isso foi em 95. Eu estou de 65, estou com 60. 29 anos. Caramba, era uma adulta isso, já. mais ou menos, né? Eu fiz a conta aqui, mas eu calculo que seja isso, uns 29 Você era casada nessa época? Não, eu sou solteira, irmão. Tenho uma filha, sou mãe solo, né? Uhum. Ah, tá, era uma mãe, né? Que tinha uma... Isso, entendi. É uma filha. E aí, com 29 anos, a irmã entrou no mundo do Poderá Viver para Sempre. Parece aquele livro de capa vermelha. Isso, aí a gente considerou nele, eu morava lá no norte de Minas, eu sou do norte, Bocaiúva, Minas Gerais. Aí a gente considerou nesse livro Poderá Viver para Sempre até o capítulo 17. Aí eu vim para Belo Horizonte, no qual eu estou até hoje, né, que já vai fazer 30 anos, no mês que vem que eu moro aqui. Aí aqui... Aí ficou combinado assim, dele me enviar endereço
de algum TJ, vice-versa, né? Aí, mas só que antes disso, eu já deixei o endereço dele com a minha irmã mora, né, casa própria. Aí, antes dele entrar em contato para dar endereço de alguém daqui, eu já tinha contatado. Vi 2 jovens no bar Campo Alegre e eu aproximei deles. E aí perguntei se eles eram testemunhas de Jeová, eles me identificou, aí eu falei, né, que tinha começado, aí eles passaram o meu endereço com a parente dele, foi quando ela me procurou. Uhum. E essa parente deu sequência no estudo? Deu sequência. Aí eu terminei esse livro aí, estudei o conhecimento, aí batizei em 98, 19 de setembro de 98, no Mineirinho. Caramba, estudou pra caramba, estudou. Esse aí já era bem ruim de estudar, esse Poderá, né? Viver para sempre. Ele é difícil, né? Isso, bem cheio difícil. de gravura, cheio de história. Cheio de gravura, e tem hora que tinha muita coisa lá dentro, mas quando assim, parece que assim, quando as coisas é para ser, que você vê naquele livro mesmo, já era para ter despertado lá, mas como se diz, é uma coisa sem explicação, né, irmão Antônio? Porque assim, depois que a gente sai, o que tem de coisa ali naquele livro ali, no Poderá Viver para Sempre, mas quando a gente está, né, bitolado da programação neurolinguística, ele é muito forte, você não vê, né? É um livro. Eu assim, eu achava. Meus pais estudaram nele, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pro pessoal. Vou mostrar aqui, tá? Para a irmã lembrar também. Uhum. Era um livro com muitas gravuras, né? Gravuras do paraíso, gravuras do Armagedon. Muita imagem sublimária ali dentro dele, que eu nem sabia o que era isso, foi depois que eu saí que eu vim descobrir tudo isso. Isso é uma gravura. Lembra dessa gravura aí? Lembro, bem nítida ela, né? E daí tinha umas medonhas também, né? Que eles mostravam, né? Do Armagedon. Aham. E aquilo ali colocava medo. O que a irmã achou desse estudo? Ele te assustou? Te colocou medo em Jeová? Te colocou medo de ser destruída? Como é que foi a tua relação nesse estudo aí, desse livro? Ô, irmão, assim, a esperança de acabar com a morte para sempre, você acaba submetendo a muitas coisas, né? Eu fui, assim, no início do estudo, eles faltava esticar um tapete vermelho para você passar ali nele, né? O trato era, né? Principalmente assim, quando a pessoa tem uma situação financeira melhor, o trato ali é bem diferente daqueles que é mais, né, simples financeiramente. O trato é outro. Então, assim, eu sofri muita injustiça ali dentro. Então, assim, sabe, cada coisa que você sofria ali dentro, eles falavam assim, deixa nas mãos de Jeová. E fui deixando, até que... Então a irmã sofreu nesse período aí do estudo já ou foi depois de batizada? Não, depois do estudo, né? Então, assim, essa esperança, né, de viver, né, para sempre aqui na Terra era tão nítida, né, que, assim, você era sujeito a passar por qualquer coisa para você poder viver, né, viver nesse paraíso que eles tanto prometeram, né? Uhum. E aí depois a irmã foi pro livro Conhecimento. Esse conhecimento é esse aqui, conhecimento que conduz, né, a vida eterna. Mas foi eu que quis, sabe? Assim, eu até que a pessoa queria mudar. Eu falei, não, já começou nesse, vamos terminar. Uhum. A irmã estudou e chegou a terminar o livro? Terminei, todos os 2 eu terminei eles, estudei os 2. Uhum. E nesse período que a irmã começou a estudar lá, as Testemunhas de Jeová, no primeiro livro, no vermelho, a irmã já teve que fazer mudanças na sua vida? Teve que abandonar alguns hábitos? Como é que foi? Já teve, igual, por exemplo, na questão do Natal mesmo, eu lembro que quando eu comecei estudando em 95, devido a eu fazer aniversário dia 26 de dezembro, né? Então, assim, eu lembro que eu vim aqui, eu levei uma lembrancinha para o instrutor e ele não recebeu, né? Aí ele já foi falar comigo a questão
do Natal, né? Que não celebrava, que era festa pagã, sabe? Eu fiquei assim, muito triste, mas depois passou, foi levando, né? E era acostumada a celebrar o Natal antes de entrar para o Testemunho de Jeová? Lá, É? Fez falta, então, né? comemorava. A gente, né, reunia a família, né? No final de ano era outra época, né? Que você reunia, né? Acho que toda celebração, né? A época que a família une, né? Então. E eles te incentivavam a cortar os laços com os teus familiares lá? Que não eram Testemunho de Jeová? Então, aqui que já o bicho começou a pegar foi aqui, né? Até que lá não, porque assim, quando eu estudei 17 capítulos no Poderá, eu assisti, aí eu comecei a assistir na reunião. Assisti a primeira que ele convidou, né? Aí ele ficava no meu pé, falando assim, os irmãos estão sentindo falta de você, os irmãos estão sentindo falta, como se diz assim, para poder empolgar, ver, né? Aquele amor que nunca existia, né? Como diz o amor que nunca acaba, mas, né? O amor condicionado, né? Aí ficava, né? Aí eu comecei a assistir nas reuniões. A reunião lá era a reunião que aqui é quinta ou quarta, né? Dependendo das congregações, lá reunia no sábado e domingo. Essa é a reunião que tinha aqui da escola, do ministério, essa outra reunião era no sábado e a outra no domingo. Aí eu ficava assim, quando eu não ia no sábado, eu ia no domingo, né? Duas reuniões, uma em cima da outra. Aí eu vim para cá, né? A pressão aqui foi aqui, né? Porque a que começou estudando comigo, ela era mulher, ela pegava muito no meu pé, sabe? Pegava, né? O que ela fazia? Te incomodava? Então, concernente às roupas mesmo, né? Porque eu custei acostumar com a tal da saia, com a tal da calça, do vestido, né? Eu odiava. Eu sempre gostei de uma calça comprida. Eu nunca senti bem de saia. E assim, até quase na época de batizar, eu assisti a reunião de calça e ela pegava no meu pé, sabe? Mas pegava mesmo assim, ela era terrível, sabe? Pegava. Aí eu não custei sair, tirar, como diz a irmã lá, né? Você lembra do vídeo lá da irmã, né? Depois liberou o uso das calças, né? Qual foi tua sensação, Eliana, quando você ouviu agora, recentemente, que a Testemunha de Jeová liberaram as calças para as mulheres? Qual foi o seu sentimento? Eu fiquei indignada, porque, assim, para quem foi chamada atenção na época do estudo, eu moro aqui em Belo Horizonte, eu trabalhei uma época no Barrinho Nascente, era 2 ônibus para poder embarcar para chegar aqui onde eu moro hoje, né, para reunião, não dava tempo eu ir em casa. Aí eu não vestia, eu odiava vestir saia, você ficar relando dentro do ônibus cheio de saia, eu não me sentia bem, sabe? Eu não vestia, eu levava a roupa, eu trocava no salão quando dava. Aí, quando não dava tempo, eu assistia a reunião de calça. Aí você podia esperar, não era na sala B, não, era lá mesmo, se chamava no canto lá e falava, sabe? Que era pedra de tropeço para outros, né? Você assistia a reunião de calça, né? E depois ele liberou, eu fiquei indignado demais, seu irmão. Que coisa terrível. E é porque dos homens era uma barba, né? Eu fui perseguido por causa de barba. Não podia ter, né? E o meu sentimento foi muito ruim quando eu soube que eles liberaram isso aí, né? Como se não fosse nada demais, né? Mas e o sofrimento que ele foi causado, né? Por coisas tão imbecis, né? Como usar barba, que tá no rosto mesmo. E calça, porque a mulher usa calça, né? Sempre usou calça. E é um absurdo, né? Eu achei, assim, sabe, muito... fiquei indignada, assim, porque se fosse uma coisa, assim, uma calça... Não, mas minhas roupas sempre foi roupa modesta. Eu não uso uma calça, né, igual, por exemplo, se fosse uma coisa chamativa, não, eu, né, ia... Então, assim, eu não achei, assim, fiquei indignada na época. Uhum. E isso foi uma coisa que te incomodou lá, né? Que essa instrutora te perseguiu. O que mais que ela fazia que te incomodava, assim? Que você achava um absurdo, Olha, né? um absurdo que eu achei também foi na época de você preparar aqueles discursos. Ela nunca me ajudou, sabe? Que eu tinha que, como se diz, você se vira, né?
Aí um dia eu falei, não, se todo mundo consegue, eu lembro até como se fosse hoje, foi o primeiro discurso que eu preparei, baseado naquele texto lá daquela irmã Febe, lá do livro de Atos, que eu preparei aqui sozinha, sabe? 5 minutos de discurso ali, que você elaborar aquilo ali, eu dei conta de preparar aquilo ali e abordei. Depois ela falou, chegou perto, mas quem te ajudou? Você ficar indignada. Aí eu peguei e levei as dores lá para o que foi meu instrutor primeiro, foi homem, né? Aí eu falei com ele, ele falou assim, nossa, ela não mostrou amor nenhum, né? Eu falei, pois é, agora você vê, né? Você vê que só depois que você sai, você vê que... Que coisa, né? Realmente eu observava isso, que tinha irmã mais experiente, que gostava de ver, né, as iniciantes se bater lá, né? Para dar risada, né? Para caçoar. Que situação, né? E esses irmãos estão ainda na verdade? Ou pularam fora? Ô, irmão Antônio, essa irmã tem muito tempo que eu não a vejo. A última vez depois que eu saí, eu já encontrei com ela 3 vezes. Ela passou perto de mim como se eu tivesse com uma doença leprosa, o gesto que ela fez, sabe? Eu fiquei rindo. Que coisa, né? Aí, outra vez, eu estava aqui na porta, varrendo o passeio de onde eu moro, ela passou, acho que ela não me, sei lá, não me conheceu, quando ela viu, ela saiu assim, ela saiu sacudindo, sabe? Falei, nossa Deus, misericórdia, cadê o amor que nunca acaba? Aí outra vez eu vi ela de carro ali, sabe, atravessando a rua, ela estava dirigindo, daqui a pouco passou em cima de mim. Caramba! É mesmo? Eu teve um relato de uma irmã um dia, não sei se você viu, eu não lembro qual foi o canal, mas que a irmã que saiu, que a outra estava vindo e falou que podia passar por cima. Falou que a irmã, não lembro qual entrevista da irmã. Eu falei, você já tem bem que passar, porque já vai fazer 3 anos no mês que vem que eu saí desse manicômio. Que absurdo, né? E eles falam tanto em amor, né? Facilito nisso, não, sabe? Esse povo. Aí eu estava aqui atravessando e ela estava vindo de carro dirigindo. Falei, meu Deus, né? Facilitar com esse povo, não, porque jeito que tanta coisa que a gente já nem ouviu falar, né? Uhum. Então você já teve suas primeiras dificuldades aí, né, com o pessoal? E Já. aí você, antes de se batizar, você ia para o campo, era pioneira? Como é que era a tua rotina? Não, o primeiro ano que eu saí de pioneiro foi 2007, né? No pioneiro das 50 horas, sabe? Uhum. Eu nunca. Não, eles falavam tanto nessa modalidade lá que era. Aí um dia veio o Ministério do Reino era ministério ainda na época, foi nesse ano mesmo de 2007, foi em agosto de 2007, veio esse Ministério do Reino. No Ministério, dava a entender que a gente estava vivendo os últimos dos últimos dias, né? Você vê, esse povo era tão esperto. E assim, eu nunca tinha, né? As condições não davam, né, irmão? Quando eu criei a minha filha, né, praticamente sozinha. Eu tive muita ajuda dos pessoal que eu trabalhava com eles, né? Então, assim, aí quando eu saí, ela já estava com 17 anos, que não foi fácil, não, porque eu trabalhava de segunda a sábado, para fechar essas 50 horas, e eu só conseguia, como se diz assim, considerar esse trabalho na hora que eu começasse a falar com a pessoa. Se eu não começasse, aí ficava aquele tempo perdido, né? Você vê até aonde que era. Pois é, às vezes o território andando dava 1h30 andando. Aí não conta, né? Tinha que contar eu não contava, quando entregasse um tratado para alguém. Pois é. Aí, assim, eu fazia muito o trabalho de rua, sabe? De abordar as pessoas. Então, no domingo, eu saía 6h30 da manhã, trabalhava até sábado na faxina, ralando. Domingo era 6h30 da manhã, quando era de tarde, saía e pedia apoio daqueles que dirigiam estudo para poder teve uma irmã aqui que ela me ajudou muito. Eu agradeço, assim, quando eu fechei as 50 horas, foi ela que me ajudou, porque ela me apoiou demais para fechar
essas 50 horas. Não foi nada fácil. É trabalhar de segunda a sábado, você fazer 50 horas nesse, né? Não é nada fácil. E a sua filha estava junto contigo na religião? Estava, irmão. Levei também, né? Quando eu comecei, né, em 95, ela estava com 5 anos, já comecei, né, levando ela também. Uhum. Então, e ela continua? Continua lá ainda. Isso aqui é a parte difícil, né? Isso aí que é a parte difícil, né? Que coisa. Que pena, né? Quem sabe um dia ela possa despertar. Você tentou conversar com ela já sobre as coisas que você sabe? Já, ela me bloqueou, tem mais de. Em dezembro, tem 3 anos, e desde dezembro de 2022, quando eu tomei a decisão de sair, ela só simplesmente falou comigo assim: você sabe o que implica a nossa relação, e me bloqueou dos contatos dela. Meu Deus. E ela é aquela roxa fanática? Eu achava que não era, mas pelo que eu vejo agora, mas também foi eu que levei, né, irmão? Eu tenho que, como se diz, eu tenho que ir lá na frente e voltar atrás, porque eu instruí. Então, assim, sempre, né, incentivei a ela a dar um bom testemunho ali dentro. A gente não saía de casa sem não fazer uma oração. A gente fazia aquele estudo em família, que tal daquele broadcast lá, daquele. Então, assim, foi bem bitolada, né? Para você ter uma ideia, quando ela estava na segunda série, a professora, inclusive, eu até encontrei a professora dela um tempo atrás, aí eu estava comentando com a professora dela sobre esse episódio lá. Ela ia fez 8 anos, e a professora queria cantar os parabéns para ela. Ela pegou e falou com a professora assim: eu não comemoro aniversário, eu sou testemunha de Jeová. Aí levou o livro, o maior homem que já viveu, na página lá da cabeça de João Batista na bandeja, e mostrou para a professora. Que horror! Meu Deus, forte, né? Então, assim você vê assim que eu pensava, não, e dormia a reunião toda, sabe? Eu até pensava assim, não, tá bitolada, mas depois que eu saí, que eu vi quanto foi bitolada também, que nem eu, né? Caramba, né? Que pena. Poxa, isso é muito triste para vocês verem aí, né? Quem está assistindo, como é sério essa seita, o que essa seita faz. Ela separa as famílias, ela não une as famílias, ela faz o contrário. Ela faz tudo aquilo que eles ensinavam que era o que Satanás queria, né? E queria acabar com as famílias. E é justamente o que eles fazem. Isso é coisa que se faça separar a filha, né, de sua mãe, do amor de sua mãe, do amor da família. Né? Quem que vai estar com você lá sempre? É alguém, né, de confiança, alguém que te gerou com amor, né? E é muito lamentável tudo isso. Mas espero, Eliane, que futuramente, né, não tão distante, ela possa despertar. Né? Hoje está tendo muita informação na internet, e que ela um dia ela vai te pedir perdão por tudo isso aí, pode ter certeza. Tá? Uma questão de tempo. É o que eu espero, viu, irmão? Assim como, né, Deus tirou as escamas dos meus olhos, de várias pessoas, eu creio também que o sincero também não vai deixar, né? Ele vai despertar. É questão de tempo, né? Uhum. E igual eu estava conversando aqui com outras pessoas, cada um tem seu tempo de despertar, né? Uns levam 50 anos, outros 20 e poucos, outros 30, outros 2 anos, outros 6 meses. Né? E a gente demorou, né, também, né? Para nós mesmo foi demorado. Eu concordo com você, irmão Antônio, porque eu acho que, eu falo no meu caso, eu fui de 3 congregações, eu vivi um inferno na primeira. Eu vivi um inferno, fui taxada de rebelde, obstinada, que eu queria exigir perfeição dos irmãos, eu nunca engoli nada ali como imperfeição. Eu ficava assim, gente, se eu tenho capacidade de fazer isso, porque os outros não têm? Ninguém é melhor do que eu, acho que todos têm. Eu nunca engoli, sabe, negócio de imperfeição ali dentro, não. Eu ficava até pensando, me culpando, assim, gente, será que eu sou tão burra, assim, que eu não consigo distinguir o que é imperfeição, de que é algo... Eu ficava naquele pensativo, e não eu pensar assim, eu já não me via naquele paraíso mais, para ser sincera, eu já não me via no paraíso, porque eu me culpava tanto, aí eu
Devido a eu morar de aluguel, aí eu fui para a região de Santa Luzia, aí mudei para lá. Nessa região de Santa Luzia, eu fui bem tratada lá, mas eu já estava tão traumatizada com a primeira congregação daqui de Belo Horizonte, congregação Flor Amada aqui, que eu, na congregação Bicas de Santa Luzia, eu já estava sentindo como se eu estivesse pisando nos ovos, sabe? Até comentava com os irmãos mesmo, eu estou aqui, mesmo sendo querida, que, como diz o ancião coordenador lá, falou comigo na visita de pastoreio, você é muito querida aqui, irmão. Irmã, eu senti como se eu estivesse pisando nos ovos. Aí eu, devido ao trabalho, eu fui para Lagoa Santa. Em Lagoa Santa, eu quase não conheci todos os irmãos de lá, estava pelo Zoom ainda. Então, assim, você acha que não foi coisa de Deus, né? Deus não... Eu creio que foi, sabe? Eu acho que ele, né, manobra a situação e ele prepara as pessoas. Talvez esse que não saiu ainda não está preparado, né? E nessa congregação que a irmã foi perseguida aí, a primeira, foi antes de se mudar para outra cidade, né? Foi lá, foi do primeiro instrutor lá. Foi onde tinha o instrutor aqui, né? Porque eu vim de Bocaíba. Por que chamavam de rebelde lá? Eu não entendi. Porque me chamava de obstinado porque eu não engoli, era trupe vocês lá, né? Entendi. Tá certo. Falava para você, você devolvia. É isso. Era para ver o curto. Devolvia, sabe? Eu nunca engoli imperfeição lá, não, sabe? Então, assim, aí tinha uma... Não eram todos anciãos, não. Tinha um ancião lá que ele falou até de me denunciar, porque eu chamei de hipócrita, né? Ele... Eu não fazia limpeza do salão e ele veio me aconselhar a respeito da limpeza do salão, e eu peguei, comentei, falei, mas como ele é hipócrita, a própria esposa falou que ele não participava da limpeza e ele vai aconselhar outro com limpeza, não é hipócrita, não. E ele rendeu um pano para a manga, mas foi assim, sabe, parece cada hora que... Aí chegaram nos ouvidos dele, falaram que eu tinha falado que ele era desonesto. Aí eu falei, ó, desonesto eu não te chamei você de hipócrita, que é qual a palavra que encaixa. Pior ainda para ele, hein, o cara falou na lata dele. Dentro do salão do reino, sabe? Ele me chamou a atenção dentro do salão do reino, depois que terminou a reunião. Aí ele levou ainda como testemunho o próprio primo dele, como se diz, hoje eu entendo, né? Como se desse um BO para lá dele, o primo ia defender ele, né? Aí eu peguei e falei, chorando já, que aí já me deu um nó na garganta, eu comecei a chorar, eu falei, olha, de hipócrita eu não chamei, chamei de hipócrita, mas desonesto não, e falei, né, falou, qual a palavra que cabe? Sua própria esposa falou que você não participa da limpeza do salão. Aí ele simplesmente falou comigo assim, jamais, olha lá, se a minha esposa ia falar isso de mim. Só que tinha tantas coisas que a esposa dele já tinha falado, e na hora eu não lembrei para poder falar, né? Aí ele pegou e falou comigo assim, eu podia montar um processo, porque você falou que eu sou desonesto. Foi na hora que eu falei, não chamei de desonesto. Aí eu peguei e falei com ele, chorando, falei, olha, quem é que falou isso? Que eu chamei você de desonesto. Ele falou, quem falou não me interessa, não te interessa, né? Eu falei, olha, você sabia que calúnia também dá processo? Calúnia também dá processo, não sabia disso, não. Aí tampei a boca, aí ele já mudou para outro assunto que não tinha nada a ver com ele. Aí ele falou de um episódio do salão de cabeleireiro. Teve uma mulher aqui vizinha, que ela tem uma mercearia, sempre eu passava na mercearia para comprar alguma coisa, e ela aprendeu, né? Fez o curso de cabeleireiro, ela pegou e falou comigo assim, vem aqui para poder arrumar os cabelos. Tanta insistência, acabei e fui. Só que ela era tão estobada para trabalhar, com duas crianças correndo para lá e para cá, e essas crianças pulando no meu colo, com prancha ligada, secador ligado, e ela queimou minha cabeça em várias vezes. Por fim, eu peguei, parei, falei, ó, pode deixar, pelo amor de Deus, não precisa continuar, não. Saí com o cabelo a metade feito de prancha e a outra sem fazer. Eu falei, ó, tá aqui seu dinheiro,
você é muito irresponsável por poder trabalhar e muito estovada, como seu dinheiro aqui, estou indo embora. Aí ele tocou nesse assunto, ó, fulano falou que não gosta de nós, que você quase bateu nela. Eu falei, vamos lá perguntar a ela? Falei, irmão Antônio, vamos lá para perguntar a ela? Falei, não, eu vou lá com você. Eu perguntei a ela qual foram as palavras que eu falei com ela, eu paguei ela e falei, olha, você é muito irresponsável por isso e isso, você é muito estobada para trabalhar, toma aqui seu dinheiro e pronto, estou indo embora. Nós vamos lá. Não, irmã, que isso? Eu confio em você. Eu falei, então, por que você está falando? Irmão Antônio, passou um tempão. Eu falei, uma hora a gente ainda está lá perto desse território ainda, e foi dito certo. A gente estava e ele estava também, sabe? Ele estava com outro irmão, eu com outra irmã. Quando a gente estava aproximando a casa dessa pessoa, mas eu ia tirar ali, sabe? Hoje não, sabe? Eu mudei muito depois que eu saí de lá. Hoje eu entendo pela minha paz, eu não olho mais razão, né, sabe? Antes eu olhava razão e eu sofri muito com isso, sabe? Hoje eu não olho mais, eu aprendi muito, não compensa, sabe? Aí ele deu de ir embora, ele foi embora, o danadinho, pois ele não ficou, mas que nós ia tirar ali, a gente ia, sabe? Aí ele foi embora. Escapou. Escapou. Que coisa, pois né, irmão? É. E teve alguma outras perseguições que o irmão teve que enfrentar? Eu tive vários, irmão. Assim, eu tive assim, foi quando a minha filha começou namorando esse moço, que ela é casada com ele hoje, e devido ele não ser, sabe, ele tinha afastado da organização, eu tinha ficado uns 6 anos afastado. E lá dentro, você há de concordar comigo, que pai lá, quando quer os filhos casados com pessoa espiritual, não é? O que era espiritual ali dentro? Quem estava sempre no campo, quem estava frequentando as reuniões, quem preparava aquela, como diz, a mentinela lá, bem bonitinho lá, né? Então, assim, você não via nada disso. E eu fiquei preocupada, porque o irmão, que era muito querido da gente, ele considerava muito a minha filha, mais a minha filha, né? Esse irmão, ele tinha uma preocupação muito grande, tanto com ela como comigo, né? Aí eu estava preocupada na época e eu fiquei também. E isso acabou gerando maior coisa. Nós e a congregação quase toda ficou contra mim, né? Porque eu não deixava ela namorar. Teve um ancião uma vez falou comigo assim que eu não mandava mais nela, morava debaixo do meio teto que eu não mandava mais nela. E eu estava na casa dele esse dia, que eu fazia limpeza lá. Duas coisas, da hora que eu arrependo, assim, eu falei, gente, eu estava com um prato de comida que eu tirei uma colherada, que eu fiquei pensando assim, por que eu não peguei aquele prato de comida e fui na cara dele? Sabe, a hora que depois eu falei assim, eu fiquei pensando nisso, eu já ter dado na cara dele com um prato de comida, eu tirei uma colherada e fui embora, sabe? Não voltei lá mais. E o outro episódio foi do um outro lá, ancião, foi esses 3. Que, no caso da minha filha, também com esse namorado, ele falou comigo assim, o que eu estava pensando? Será que eu queria casar minha filha com um betelita? Será que o betelita ia querer a minha filha, que ela tem síndrome do pânico, né? Será que eu achei isso? Falei, gente, é o cúmulo do absurdo, viu? Sabe? Então, assim, você ouvia coisa ali que você ficava assim, onde que está o amor nisso aí? Entendi. Coisas desamorosas, né? Não se preocupa com o que a pessoa vai sentir ao ouvir, né? Certas coisas. E tinha muita cobrança para a irmã entregar horas, entregar estudos. Como é que era? Não, cobrando meu pé, ficar cobrando, não, mas tinha as necessidades local lá que você via, né? Eu lembro eu relatava muito pouco, sabe? Antes desse 2000 que eu saí de pioneira auxiliar foi em 2007 pela primeira vez. E eu lembro que eu relatava muito pouco. Eu lembro de um superintendente lá que teve aqui, que ele
Eu achei isso, depois que eu saí, que você vai juntando assim, os detalhes, assim, você vê assim, o quanto essa organização era desamorosa em todos os aspectos, né, de vida da gente ali dentro. Né? Aí ele classificou 1 hora como um palito, ele classificava 2 horas como patinho, 3 horas como óculos e 4 horas como a cadeirinha. E eu estava encaixada com isso. Que loucura isso aí. Mas vocês achavam engraçado ou não gostavam na época dessa... Não, eu ficava, depois que eu saí, sabe, eu ficava, sabe, assim, a fala, igual eu tô te falando, as falas ali, as atitudes ali, eu fui muito, sabe, eu sou uma pessoa muito, que eu observo muito isso, sabe, a fala, as atitudes da pessoa ali, então, assim, dizia tudo. Aí depois, né, aí eu ficava pensando, tá, mas eu não brigava com isso, não, eu falei, ó, não tinha condições mesmo de ir. Eu trabalhava, pagava aluguel, minha filha era pequena, o primeiro emprego dela, ela já estava com 19 anos, mesmo assim que saiu oportunidade para trabalhar, mas para não perder reunião, não pegava serviço. 3 vezes uma farmácia que ela fez inscrição chamou ela, mas para não perder reunião, então assim, aí quando saiu o primeiro emprego, já estava com 19 anos, que as coisas amenizou mais, né? Caramba, até nisso eles atrapalham, né? Eles não estimulam o jovem a estudar, né? E nem trabalhar, e nem fazer faculdade, e nada. É só campo e revisitas. A minha filha, na época que a tia dela, que tinha uma situação financeira, a irmã do pai dela, estava disposta a ajudar a pagar a faculdade dela. Quando eu falei, comentei isso, a irmã falou comigo assim, você vai dar conta, né, e hoje liberar, né, a faculdade, né, pra você ver. Aí... Que chato, né? A sensação também, mais uma vez, né, de que você foi passado para trás, né? Que você tinha tanto cuidado de não fazer, agora eles liberaram, agora pode fazer porque é bom. Não, pior, meu Antônio, é assim, a gente, antes da minha filha casar, a gente estava quase fechando para sair do aluguel, a gente já tinha olhado tudo, eles tiraram tanta... Eu era muito boba, eu confiava demais nesse povo ali dentro, sabe, nesses canalha, ela já falava assim, é canalha mesmo, né, aquela máfia ali dentro, que eu comentava com eles, igual a gente ia, né, estava para sair do aluguel, e eles tiraram a gente de cabeça. Para que, irmã, você investir nisso agora? O fim está batendo na porta, nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias, que esse fim nunca chegava, só para poder amedrontar a gente ali. E até hoje eu estou pagando aluguel, né? Até o dia que Deus permitir, né? E eles atrapalham muita gente, né, Eliane? Muitas pessoas que querem realizar seus sonhos, eles jogam um balde de água fria, né? Não, principalmente para quem é mãe só, para quem tem marido lá dentro, eu não via tanto, mas no meu caso, eles... Tinha que ser o contrário, né, Eliane? Não tinha que ser o contrário? Tinha que proteger, como está na Bíblia lá, né? Os órfãos e as viúvas, proteger, né, a mãe solo, né, que está como uma leoa ali cuidando da sua filha, eles fazem o contrário, cara. Eles vão lá e maltratam a parte, né, que está mais vulnerável naquele momento. Isso é um absurdo. Né? A gente observava isso mesmo. Tudo que você está falando aí, eu já observei por aqui também. Mas era isso mesmo. Ali, quando a pessoa ela é bem financeiramente, ali os tratos são diferentes para quem não é. Eu observava muito isso ali. Né? Mas, como diz ali, deixa nas mãos de Jeová. Né? Você a gente foi deixando até um dia. Que coisa, né, Eliane? Eu vou pôr uma foto aqui para o pessoal ver. Aí você explica para nós aqui. Esse período, acho que foi um período antes de você sair, né? Eu apaguei o rosto aqui do pessoal. Nossa, que bom. Olha, só tá o teu ali, vamos ver. Só tá a minha cara aí, né? Apareceu você ali. Ó, a Eliane tá aqui, tá? Tá aqui, Eliane Alves, né? Esse aqui era o que era esse aqui? Uma escola de serviço pioneiro. Explica para nós, Eliane. Esse aí foi o curso de pioneiro, né? Na pandemia, 2020, né? Entrou a pandemia e eu
como as horas já estavam, né, ultrapassando, né, o limite da pioneira, aí veio uma carta, né? Veio uma carta agosto, a pandemia começou em 2020, né? Em agosto veio uma carta incentivando sair de pioneira durante um ano. Aí foi quando eu assinei, né, essa petição aí, 2020. Aí no final de 2021 veio aí veio uma carta, né, já convidando para fazer o curso. E eu fui premiada com essa carta, né? Aí a gente fez esse curso aí, que foi no período de 31 de janeiro de 2000. Não, é 31 de dezembro de. 31 de janeiro, mês de 2022, D6. Sei que foi isso, 31 de um mês de 2022 a 6 do outro. Não lembro se foi de janeiro para fevereiro. Parece, foi isso aí, porque está 2022 aí, né? Foi essa data aí, né? E esse período aí, esse curso de pioneiro, estava chovendo demais. Foi pelo Zoom que a gente fizemos isso aí, né? E essa foto aí, ela tá sorridente, né? Tá parecendo que eu estava muito feliz aí, né? Tá sorridente? Mas aí, era real esse sorriso? Não, esse sorriso aí, ele foi extraído, foi natural esse sorriso aí. Mas ele foi extraído porque, assim, na hora que minha filha estava batendo essas fotos aí, ela falava comigo assim, mãe, dá um sorriso. Mãe, dá um sorriso. Aí o cachorrinho dela, que chama Theo, o cachorrinho ficou pulando na minha frente. Aí ele ficou pulando, fazendo gracinha, ela com as duas patinhas. Nisso, ela foi batendo várias fotos, ele foi muitas para chegar nessa aí, sabe? Então, a impressão que está aí, que eu estou muito feliz. Eu mesmo observei isso, porque a gente vê as fotos dos TJ, a gente vê que são sorrisos forçados. Não sei se o irmão já observou isso. Eu sempre observo a da minha filha mesmo, né? É forçado porque quem vem depor aqui, igual a irmã está fazendo, fala a mesma coisa. Você não podia ir para a reunião sem estar sorrindo, aquele sorriso, isso, mesmo que artificial. Você tinha que demonstrar que estava feliz o tempo todo. Porque senão, alguma coisa de errado você está fazendo, você está aprontando alguma, você está escondendo alguma coisa, então tinha que estar sempre com aquele sorrisão, né? Mas a gente consegue distinguir, irmão, Tony, o sorriso artificial de um sorriso sincero. Durante a pandemia, aliás, não vou dar ibope para a pessoa, não, mas eu assisti um canal da expressão facial durante a pandemia. Eu aprendi muito, sabe, com ele. Acho que você sabe até quem é. Quem que é? Pode falar. É o Metaforando, o Vitor Santo. Eu vi muito. Ah, sei, eu já assisti. Ele fala de linguagem corporal. Isso, então, assim, eu aprendi muito pouco. Ele, inclusive, na época que ele lançou, eu não lembro se era 2 semanas, ele ia ter o curso do coisa. Aí eu não tinha Instagram na época, não. Aí tinha o curso gratuito dele, né? Ele estava dando, eu não lembro se era 1 semana, se era 2, desse curso gratuito pelo Instagram. Eu não tinha Instagram nessa época. Aí uma irmã lá da congregação Bicas, ela foi e me ajudou. Ela criou o Instagram para mim, ensinou a mexer, mas eu fiquei tão indignada com a hipocrisia do ancião aqui do Floramar, que ele fez um discurso na tribuna, chamando o Instagram de estragando a vida do servo de Jeová. E na hora que essa irmã fez que baixou esse aplicativo, que fez e me mostrou no dela, me ensinando a mexer, a primeira cara que eu vi foi desse ancião. Eu falei, mas que hipocrisia, viu? Como é que a pessoa fala de uma coisa? Tá certo que pode mudar de ideia, a gente muda de opinião, coisa, mas eu achei muita hipocrisia da parte dele. Aí, voltando à foto, né? Então, irmão, eu observo muito isso, sabe? Aí você vê quando o sorriso ele é verdadeiro, quando é um sorriso natural, quando é um sorriso hipócrita. Dá para ver, a expressão dá para ver no rosto, né? Se quando é hipócrita, a pessoa não mexe o olho, né? Só o dente, só. Isso, quando ele é real, o olhinho fecha junto.
Tudo puxa, né? Aí você também sabe, né? Um pouquinho, né? Eu assisti. Então, eu vi muito vídeo tanto na pandemia, viu? Falei, gente. E a irmã falou do Instagram aí, eu recebi aqui na época que saiu, lembra do Orkut? Não lembro do Orkut? Lembro. Aí o Orkut não era para usar, que isso aí era a ferramenta, né? Que não era cristã. Eu lembro. E expor nós a Satanás. Aí depois fizeram o Facebook. Né? O Facebook já era mais chiquezinho um pouco, né? E daí tinha discursos aqui que não era para entrar. Esse eu lembro, o irmão falando que não era para ter. Só que um superintendente aqui do local, ele tirou foto vestido de Wolverine, que Wolverine é aquele do X-Men lá. O cara peludo, com o peito para fora, assim. E quando ele fez isso aí, ele pôs no Facebook dele. Aí acabou. Todo mundo começou a ter Facebook. E diz que a lenda é que ele perdeu o cargo de superintendente por causa disso aí, né? É uma babaquice, porque não achei nada demais. Mas você vê a bitolagem, né? Do Facebook eu não lembro muito falando na época, não. Vi falando do Instagram e desse Orkut aí, que falava, o irmão falava aí, Orkut, não é Orkut mesmo, né? Orkut, iogurte, Orkut, para lembrar. Eu lembro que ele falava, em vez dele pronunciar a palavra do aplicativo, ele falava iogurte estragado também, né? Lembro dele falando sobre isso também. Caramba. É muita hipocrisia, viu? Só Jesus na causa aqui dali. Ei, irmã, e como que você descobriu que ali tinha sacanagem? Quando que você viu que tinha coisa errada ali, que fez você desconfiar dessa organização? Ô, irmão Antônio, como eu já estava te falando, eu já não me via no paraíso, eu já me condenava, eu não me via mais naquele paraíso, como eu te disse. Eu sempre ficava com um pensamento assim, um dia eu saio daqui. Sabe, eu já tinha esse pensamento mesmo, sabe? Um dia eu saio daqui, era muita hipocrisia, eu ouvi muita coisa ali, quando entrou essa JW, esse TV JW aí, eu comecei observando muita contradição justamente desse membro aí que falou agora do sangue, que nem sei pronunciar o nome dele, tirando o Sterflet, só que é o único que eu sei pronunciar o nome. Os outros nem. Eu lembro a minha filha, ela programava no celular e jogava na televisão para mim. E eu via, né? Via esses esses vídeos matinal. E essa criatura aí que falou do sangue, eu lembro de um discurso dele, que nenhum ele estava falando uma coisa, no outro ele estava contradizendo. Então, aquilo ficava na minha cabeça. Eu lembro como se fosse... Hoje eu cheguei para um ancião, foi até nesse episódio que ele foi lá, que ele falou da minha filha casar lá com... achava que ela ia casar com um veterista, que eu falei com ele, falei, de um assunto eu pulei para outro, já vi que eu já estava em casa mesmo, né? Aí eu peguei e falei para ele, eu falei, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, será que é burro? Ele falou, por que você está falando isso? Eu falei, uai, porque ele contradiz. Aí ele falou assim, ele citou lá quantos anos que ele estava na organização, que ele nunca tinha ouvido na vida dele alguém faltar com respeito com o ungido de Jeová, com as palavras que ele falou, né? Beleza, foi passando e eu ficava observando isso, e ficava observando também a hipocrisia dos irmãos, sabe? Porque, assim, eu custei aprender, irmão Tony, quando o irmão falava de outro, e eu chegar para a pessoa e falar assim, vamos mudar de assunto. Eu nunca tive essa coragem, até que um dia eu cheguei para um ancião, que aí eu comentei para ele, eu falei, ó, não quero saber de carrinho mais, no campo você muda de assunto, quero saber de carrinho mais, ele, por quê? Eu fui contar ele a história. Ele falou, quando a irmã vem falar de outro, fala para ele assim, vamos mudar de assunto? Que aí eu criei coragem, sabe? Aí, quando vinha falar, eu falei, vamos mudar de assunto. Aí, eu lembro uma vez, num episódio, uma semana antes do congresso, eu estava com uma irmã, e ela desceu a lenha na outra. Desceu. Nessa época, eu nem tinha WhatsApp, não. Aí, como foi na semana próxima, era o congresso, ela tirou foto com essa irmã e postou no status. A minha filha já tinha WhatsApp nessa época, ela pegou e eu contava para minha filha as coisas. Aí minha filha pegou e mostrou
para mim, falou, mãe, olha aqui para você ver a foto de fulano, fulano. Aí na foto dela tinha legenda assim, amiga que o Jeová me deu. Eu falei, como assim, amiga que o Jeová me deu? No domingo tá descendo a lenha, quando é no outro já é amigo. Eu ficava só observando isso aí, né? Eu ficava na mente. Um dia um falou comigo assim, dentro da organização de Jeová a gente tem que dar uma de atriz. Aí eu fiquei com isso na mente muitos anos, né? Hoje eu entendo por que tinha que dar uma de atriz. Então vamos embora lá, irmão. Tony, eu morava aqui em BH, eu mudei para Lagoa Santa, como estava difícil, né? Você ficar indo para lá, para cá, e apareceu uma casa de um TJ lá mais em conta, e aí ele fez mais em conta para mim, eu mudei para lá. Aí, como eu estava de pioneira regular, eu me esforçava, né, para estar presente às reuniões presencial, né? Como diz assim, né? Eu pensava assim comigo. Pioneiro não tinha que ser o exemplo. Pioneiro não tinha que dar exemplo, ele tinha que ser o exemplo, né? No meu pensamento era esse, né? Tinha que ser o exemplo da congregação. Aí eu perdi o sono um dia, numa determinada noite, e eu vou muito no YouTube, né? Porque eu trabalho como diarista e eu mexo com costura também. E eu vejo, assim, né, muito vídeo relacionado com esse assunto no YouTube. Sempre fui lá. Aí eu, de madrugada, foi quase umas 3 horas da manhã, eu me deparei com um documentário. Aí esse documentário era até um professor, que eu nunca vi esse documentário mais na minha vida, sabe? Eu acho que eu apaguei ele, porque eu fiquei com tanto medo na época, eu achei que eu ia ter um infarto, acho que eu apaguei, nunca mais eu vi ele. Da hora que eu fico pensando assim, será que esse documentário existe mesmo? Ele só apareceu para mim mesmo. 3 da manhã, hein? Cuidado! Apareceu algum documentário 3 da manhã, não sei não, hein? Aí, irmão, eu lembro assim das palavras da pessoa falando assim que ele era um professor, que ele nunca tinha sido lá da torre, e que a Testemunha de Jeová era uma seita, e que os casos lá de abuso pequeno ultrapassavam a Igreja Católica, né? E eles tinham sido aliados com a ONU durante 10 anos. Aí eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, a Testemunha de Jeová em comparação à Igreja Católica é minoria. A Igreja Católica é a maior de todas. E o número de casos lá ultrapassa a Igreja Católica. Gente, eu ouvi isso, aí eu falei, aí eu saí, comecei a chorar, sabe? Na hora que falou do tempo que eles foram aliados com a ONU, 10 anos aliados com a ONU. Na hora, eu lembrei daquele folheto, o fim da religião falsa está próximo. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu quase apanhei na porta do morador por causa desse bendito folheto, que mandou eu cascar fora de lá da porta da casa dele, que só nós que tinha religião certa, e mandou eu ir embora, caçar o que fazer. E ele esteve aliado com a ONU durante 10 anos. Aí eu chorei, viu, irmão Tony? Eu chorei, me deu uma dor no peito. Eu pensei que eu ia ter um infarto. Fui chorando. Aí eu dobrei o joelho no chão. Aí eu já não falei mais do nome de Jeová. E nessa hora já vinha a questão do nome, já veio uma enxurrada de coisa na minha mente, assim, tudo que eu já havia, né, deparado. Aí eu simplesmente, eu dobrei o joelho no chão. Aí eu peguei e falei, Deus Todo-Poderoso, né, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se eu estou dentro de uma seita mesmo, tá? Me mostra algo na publicação deles. Beleza, aí nisso, na hora que eu ainda não acreditava, sabe assim, quando você não quer acreditar naquilo, você ainda pensa, mas será que isso é verdade mesmo? Aí eu joguei, eu lembro que no Google, eu sempre clico lá naquele microfone do Google e faço a pergunta, né? Aí eu lembro que na hora que eu saí, que eu cliquei naquele microfone lá, eu nunca abordei isso, não quer tanta coisa, você fica ansiosa, você passa detalhes percebidos. Eu lembro que eu cliquei naquele microfone lá do Google e eu falei, a ONU e as Testemunhas de Jeová. Aí veio a matéria no Google, aí falando o tempo que foi.
Nisso que eu fui passando, já puxando com o dedo ali a matéria, já veio vídeo de pessoas que já tinham entrado, já tinham saído, né? Aí ficou nessa, irmão Tony. Eu via vídeo, apagava vídeo, via vídeo, apagava vídeo, fiz essa oração, isso foi em outubro. Início de outubro de 2022. Deus respondeu minha oração em dezembro, final de dezembro. Aí eu comecei a ver, eu falei, já que é uma seita mesmo, já que... Aí comecei a ver vídeo, via vídeo, apagava vídeo, e via vídeo, apagava vídeo, e eu acho que o dono da casa já estava me vigiando, que eu ficava cismada com aquela tal daquela... Como é que chama aquele negócio que você fala para ela, repete, ela te obedece? Como é que é o nome daquele negócio? Eu esqueci o nome. Alexa. Eu acho que... Eu acho que ele estava, não sei se essa Alexa tem capaz de vigiar a outra, mas que eu tinha a sensação que ele estava, porque ele tirou até a internet de mim. Ele tirou a internet, eu acho que ele já estava me vigiando. Aí eu via vídeo, apagava vídeo, aí eu comentei com a irmã. Eu estava vindo aqui para o Floramar, eu comentei com a irmã, ela falou comigo assim, que nada, isso é a aposta que saiu, que está com raiva, que está inventando isso. Aí eu falei, tá bom, eu falei, me perdoa, não está aqui quem falou mais, esquece isso. Aí eu comentei com a minha filha. Aí a minha filha não falou nada, aí depois das matérias que eu fui vendo, que eu fui pesquisando, sabe? Que aí eu comecei entrando, aí começava vendo o vídeo e anotava as matérias, sabe? Anotava as matérias e entrava lá no site, confirmava tudo, belezinha, tá aqui, né? Porque eles dão um tiro no próprio pé deles, né, irmão? Aí, quando eu mostrei para minha filha a matéria do... Aí que veio aquela matéria que eu copiei daquela revista Sentinela 2017, que eles falam que eles não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Uhum. Eu mostrei para ela, porque ela falou comigo assim, já vem você com essa ideia de aposta para cá, se você continuar fazendo isso, eu vou falar, entregar você para os anciãos. Eu falei, ó, pode entregar, o ancião não paga minhas contas, nem nunca pagou, e na hora que você mandar para ele, manda as contas também, porque eles nunca pagou, manda para ele. É para desse jeito, sabe? Aí, isso passou. Aí eu vendo o vídeo, pagava o vídeo, e cada vídeo que eu vi, eu ficava mais... Aí eu vi um vídeo até de um casal, no Osmanito, esse que me marcou. O Sadraque da Milena, no Osmanito, aí esse irmão falando daquelas contas que não fechava lá, daqueles débitos lá, das contas verdade. Lá. Sempre me perguntei disso. Sempre quis saber. Aquelas contas lá de negativa lá que nunca fechava. Salão de Assembleia. Aí eu lembro, isso, salão de Assembleia. E eu lembro de um lá que eles falam saldo negativo de tanto. E minha filha estava com R$50 na carteira, ela falou assim, me deu os R$50 e falou, mãe, coloca na contribuição lá. Na hora que eu vi isso, falei, não, e o irmão comentou assim, que na hora que ele estava fazendo a conta lá, que aí falou, né, desse déficit negativo lá, que o irmão falou assim, não, irmão, tá certo. Aí que um falou com ele assim, fica quieto, olha o carrão desse povo, esse povo tem dinheiro. Eu ouvi isso, eu falei, gente, mas isso é o cúmulo do absurdo, viu? Olha o carrão do povo aí, olha o carrão deles, esse povo tem dinheiro, fica quieto. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, sabe? Aí, beleza, aí foi isso, foi outubro de 2022, como foi dezembro, aí na hora que eu estava vendo, era o canal do Manuel, né, Seja Feliz para Sempre, não, Feliz e Liberto, né, que antes era como Testemunho de Jeová. Aí tinha um número do telefone, perguntando assim, como que faz para falar com essa pessoa? Aí eu anotei aquele número e liguei. No que eu liguei, a pessoa já me adicionou no WhatsApp, já era o Emanuel, do canal, né, Liberto e Feliz. Aí ele falou, já mandou uma foto e falou assim, ó, não precisa ficar com medo. Eu também fui de lá. Mas eu não sou esse irmão, o irmão que estava dando depoimento, né? Aí eu pedi ele o telefone desse irmão, aí eu falei, não, me dá o telefone da esposa. Aí, conversando com a esposa, a gente conversando um tempão, conversa vai, conversa vem.
Aí ela falou para mim assim, você já ouviu falar na boneca Annabelle? Falei, eu não. Ela falou, essa boneca é uma boneca satânica, ela estava nas publicações dele no Grande Sul, você está de brincadeira. Ela falou, não. Aí, na hora que ela, a gente despedir, vai eu lá para o site deles, buscar o grande instrutor lá, né? Isso aí mesmo, né? Aí eu falei assim, agora sim, a primeira que eu vi foi essa aí do Paraíso, né? Aí eu tô assim, agora, eu nem sei que boneca é essa. Aí eu jogo no Google, boneca Annabelle, veio um monte de boneca. Eu falei, danou tudo, porque eu também não sei. Aí eu veio na minha mente assim, joga a original. Na hora que eu vi a original, que eu vi, aí tá feito, tá explicado. Aí, irmão Tony, eu simplesmente agradeci a Deus, sabe? E aí, na hora que eu já joguei a boneca Annabelle, a original, já veio o vídeo do irmão Eliezer. Não sei se o irmão teve oportunidade de assistir algum vídeo dele já. Como Eliezer? Eliezer. Eu não vi ainda. Depois a irmã me passa para acompanhar. Então, e nisso que eu vi o vídeo dele, aí ele fala, né, no vídeo lá, que tinha tantas bonecas para eles colocar lá, porque justamente a boneca Annabelle, né? Tem explicação, né? Eu quero até corrigir um erro aqui que eu falo lá no vídeo lá do Pioneiro, lá eu falo da revista Sentinela, de uma matéria na revista de 65, mas não é desse vídeo da boneca Annabelle, é do vídeo lá do samba no Salão do Reino lá. Eu peço desculpa, porque eu fiquei tão tensa na hora que eu falo nesse vídeo aí, mas não é nesse, é no samba no Salão do Reino lá, que ele fala dessa sentinela de 1965, lá não lembro a página, tem que estar anotado aqui, mas eu não lembro. Então, que ele fala, né, se era cultura de outro país, como fazer os irmãos tropeçar, né? Porque não é isso que a Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo fala lá nas cartas dele, né? Você fazer alguém tropeçar melhor que você não faça, né? E eles que fizeram a irmã queimar o CD da Paula Fernandes? Acho que eu lembro aí eu vou junto, vamos falar. Aí, irmão, eu vi, como diz assim, aí vi só agradecer a Deus. Então, a Paula Fernandes, eles falaram, né, que ela tinha envolvimento com demonismo também, né? A esposa de um ancião, né? E eu tinha um CD dela e eu acabei quebrando o CD dela, né? Custou caro na época. Eu paguei R$ 25 naquele CD original na época, que foi no auge das músicas dela. Eu quebrei aquele CD dela, né? Porque foi tanta... Não, foi o CD dela e os produtos, uma determinada revista também, né? Que eu joguei fora. Que eles falaram tanto na minha cabeça que tinha envolvimento com os demônios estavam lá dentro, né? Os demônios estavam, não, os demônios estão lá dentro ainda, né? Sim, sim. Inclusive, essa boneca Annabelle, ela tem uma história muito pesada, né? Confirmada pelo cinema. Ela pertenceu a uma exorcista, tem uma história bem real por trás, né? E jamais era para estar num livro de criança dos anos 2000, é um livro recente, né? Esse do Grande Instrutor. Então não tem desculpa nenhuma, Eles podem falar o que for, nunca vão me convencer de que não teve intenção nenhuma ali de maldade com essa boneca. Podia pôr qualquer boneca lá, até o Chuck. O Chuck é mais bonzinho que essa boneca aí. E nem a mim também não, viu? Então, irmão Antônio, como eu já tinha estava te falando, a minha filha, ou foi a minha filha que falou algo com assim, ou foi o dono da casa, né? Aí eles me ligaram um determinado dia, que foi em janeiro, que foi bem no finalzinho de dezembro, já estava finalizando o ano já de 2022. Aí eles me ligaram, despiste de me conhecer, que conhecia muito pouco, estava, né, que queria me conhecer direito, ia lá fazer uma visita. Eu tentando despistar eles, né, para poder não ir, porque essa altura do campeonato, eu estava com parte para fazer lá em cima, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou subir ali em cima para fazer uma parte ali? Eu assisti duas reuniões presencial depois desse episódio do documentário. Eu quase saí lá do salão correndo, falei, aqui não é meu lugar. Eu quase saí, aguentei ficar firme lá o tempo lá, mas aí as outras eu já não estava assistindo mais, sabe? Eu ligava o Zoom lá e deixava
Vem rodar lá dentro. Sabe? Mas aí te denunciaram, é isso? Te denunciaram? Ou foi sua filha Eu ou foi acho, o dono do foi, eu imóvel? não sei qual, porque eles foram lá, os anciãos foram lá, sabe, para assim, de espírito me conhecer. Eu falei, por que logo agora me conhecer? Já estava um bom tempo que eu estava lá. Aí eles chegaram lá, né? Chegaram os dois, o coordenador e o do grupo que eu pertencia. Aí eu já botei tudo, aí eu já entrei já na boneca Annabelle, já entrei na coisa da cruz, e dá tempo da associação com a torre, e eles não... E aí, na hora que eu falei, ó, não quero mais ser testemunha de Jeová, aí eles começaram a falar, e começaram, você não acredita mais no alimento fornecido? Eu falei, não, não acredito mais. Enfrentou os Aí caras lá. eu enfrentei os caras lá. Aí um falou comigo assim, se a gente pesquisar sobre a boneca Annabelle, você não sai. Não, eu falei, já estou decidida, não quero mais ser testemunha de Jeová. Mas é uma simples boneca. Eu falei, uma simples boneca para você, mas para mim faz todo sentido. Aí eles foram embora. Aí eles falaram assim, de hoje a 20 dias que nós viemos aqui, nós vamos voltar para saber como que vocês, como é que foi a ida no médico. E nessa altura do campeonato, eu não estava dormindo depois que eu vi essa boneca, não. A mesma coisa eu estava vendo ela perto de mim de noite. Então, o bicho é tão feia. É horrível. Aí eu estava com o médico marcado aqui, na Avenida Amazonas, aqui no centro de Belo Horizonte. Aí eu fui no médico, eu contei ele toda a história. Falei, doutor, você estudou para isso, me taxaram de doida, que eu estava doida, mandou até para um médico aqui que trata os mentalmente TJ aqui, que cobrava uma nota aqui, de venda nova, queria que eu fosse nele. Eu falei, vai lá saber se você está coliado com a torre também, né? Comprado pela torre. O que vai adiantar, né? Absurdo. Aí cheguei para o doutor e falei, ó, o senhor estudou para isso, olhando meus olhos aqui, eu estou com cara de doida, porque eu estou sendo taxada de doida. Aí contei a história, né? Ele pegou e falou comigo assim, Eliane, tá te fazendo mal? Falei, muito, doutor. Ele falou, então, sai fora. Falei, é o que eu vou fazer. E nessa foi 3 meses, foi muito curto, sabe? Mas entre esses 3 meses eu praticamente não dormi, porque eu entrava no site, eu via entrava no site, confirmava, depois veio já a confirmação dessa boneca Annabelle. E isso, irmão Antônio, não demorou. Na outra semana, eles vieram uma segunda-feira, ó, você vê, ó. Na outra semana já era visita do superintendente, desse que está na foto. Era ele. Ele ia vir fazer a visita na congregação. Aí, quando foi na quarta-feira, tô vendo, tá batendo no portão, que eu olhei, vi que era na parte de cima, que eu cheguei, olhei, lá embaixo era o coordenador com esse superintendente. Me deu uma tremedeira. Falei, meu Deus, e agora? E eles não desistiam, sabe? Eles ficaram um tempão lá. Eu respirei fundo, aí saí lá no portão, cumprimentei ele, né? Cumprimentei o coordenador, cumprimentei ele. Aí o coordenador falou assim, você já conhece, né? Eu falei, sim, já é do outro circuito que eu pertencia. Eu não convidei para entrar, não convidei, cumprimentei por educação, não convidei para entrar. Aí simplesmente falei para eles, falei, olha, eu já estou decidida, eu não quero que vocês me procurem mais. Se vocês continuarem me perturbando, eu vou chamar a polícia para vocês. Falei desse jeito, sabe? Eu vou chamar a polícia para vocês. E essa altura do campeonato, eu já tinha me informado sobre a comissão judicativa, já tinha conversado com um advogado que é sobrinho da dona que eu trabalhava, eu já tinha conversado com ele, já tinha explicado toda a situação. Ele falou assim, Eliane, você ajudou a gente muito, o que a gente puder fazer para você, a gente faz. Tanto ele como a namorada, todos os dois advogados, e todos os dois sabiam um pouco, que eu tentei convencer eles, né? Tentei dar até como se levar lá para a torre, né?
Aí passou, aí nisso o dono da casa pediu a casa, né? Pediu onde eu morava, né? Que ele disse que eu não quis ficar mais dentro da torre, né? Aí pediu. Aí eu vim para cá, que é onde eu tô hoje. Ah, daí ele, como punição, te pediu a casa ainda. Pediu. Olha só, aí, o pessoal fala que isso aí é tudo história. Viu só? Foi só ela não querer mais, ele discriminou ela. Isso aí hoje é crime. É crime de intolerância religiosa, tá? Você vê, né? Não, pior que ele me chamou de Judas, me chamou que eu era traidora, me chamou de Judas, que eu era santa. Eu falei, santa eu não sou, santo não come, não bebe, não fala, eu não como, não bebe, não fala. Eu gosto das coisas corretas, sabe? Aí eu vim para cá e passou um tempo. Ele foi e me ligou, né? Esse coordenador de lá de Lagoa Santa, ele me ligou. Aí tentando, né, me convencer, era isso mesmo que eu queria, perguntando como é que eu falei, olha, irmão, a torre, ela tá mais suja do que o pau do galinheiro. Falei, olha, a verdade dentro da torre, ela tem data de validade. Eu tô fora, sabe? Você me perdoa, tá falando isso com você, mas que eu falei desse jeito, irmão Antônio. Falei, quem devia estar ouvindo isso é aquele canalha que está lá nos Estados Unidos, mas foi você que me ligou, então você escuta. Tô fora, não quero mais saber. Ele falou assim, a gente respeita. Foi só isso que falou. Falei, pois é, eu tô fora, né? E aí depois passou, né? Passou uns dias, aí veio os dois anciãos daqui da Floramar, já que já deve ter entrado em contato com eles. Aí eles chamou lá no portão, aí falaram que ia dar o anúncio. Era isso mesmo que eu queria? Eu falei, sim, estou fora. Aí deram o anúncio, eles vieram, não lembro se foi no dia 5, sei que o anúncio foi dado no dia 12 de abril de 2023, segundo eles, né? Então vai fazer 3 anos no mês que vem. E o único sentimento que eu tenho é de gratidão, por isso que eu estou com a blusa aí, ó. Que é Ah, verdade. Bom, isso aí é um alívio também, né? Você ter saído dessa loucura, né? Ou o mal que estava te fazendo mentalmente, né? Você, não, né? Vou falar com você, irmão Antônio, tanto que eu já economizei com isso, consegui até, né? Porque era um gasto desnecessário que você tinha ali. Tanto que eu de almoço, que eu já dei aquela cambada ali que testou, depois que a minha filha começou a trabalhar na situação... Você podia gastar para você, né, Eliane? Podia gastar para mim, você. Gastando com aquela cambada lá, e o tanto que eu trabalhei em construção de salão, peneirando a areia, carregando carrinho de terra, né? Foi muito, falar com você, viu? É isso aí. Que bom que você tomou essa decisão, que exigiu muita coragem, né? De uma mulher como você, que é forte, conseguiu demonstrar coragem na hora certa, né? Porque se você amarela ali, você poderia estar lá ainda, né? Presa lá, naquele sistema. Não, pior assim, se eu aceitasse eu já deixei bem claro, eu não vou participar, né, da comissão judicativa, caso eles, falei com ele, né, na ligação, falei, nesse caso precisasse, eu falei, se, né, fosse, eu já tinha conversado, falei, ia levar o advogado, 2 testemunhas, ia gravar tudo, que eu já estava informado do assunto, né? Uhum. E assim, irmão, quando eu descobri tudo isso, eu gravei 3 áudios, mandei para todos os meus contatos. Na pandemia, eu consegui muitos contatos, inclusive tem contato dessas pessoas até hoje, que eu contatei na pandemia, naquela ligação lá de enganação. Acho que até nisso fez a gente mentir, que era número aleatório. Pouco tempo que eu descobri o que é número aleatório, que não é aleatório nada, aquilo ali era uma lista mesmo que a gente pegava ali, que aleatório é uma aqui, outra acolá, a gente pegava, era uma lista. Daí isso fazia a gente mentir, né? Estamos ligando para números aleatórios, né? E caiu em você aí agora. Mentira. Pois é, ainda bem que, graças a Deus, a pessoa viu a sinceridade, igual tem 2 aqui do contato aqui que eu comecei estudando, inclusive com uma eu cheguei a estudar esse livro aí que fala da questão do sangue, esse Viver para Sempre, Viva para Sempre, né, que é esse novo, foi lançado em 2021, né? 3 capítulos do Entenda a Bíblia e 6 capítulos desse que foi lançado aí.
A gente tem amizade com essa menina até hoje, né? Aí eu gravei para essa, aí eu saí pedindo perdão, né? Falei, eu estava num engano, aí saí pedindo perdão para os contatos, eu gravei falando dos irmãos lá, você só via pessoas te excluindo, né, te bloqueando, cortando o contato. É isso aí, o amor que nunca acaba, né? O amor que nunca acaba. Que coisa, né? É. Eliane, quero te agradecer, estamos quase no finalzinho da live, e queria te perguntar uma coisa, para você falar pro pessoal, e agora que você está fora dessa seita maldita, que coisas legais você tem feito aí, diferentes, que você não fazia na época? Oi, irmão, Tony, como eu te disse, né, eu tive, né, afastada do ativismo um pouco, né, mas eu vendo uma live, isso me motivou a voltar, fazer parte do ativismo, foi de uma live que eu ouvi, não ouvi toda não, mas como eu levanto muito cedo, eu fui para o YouTube antes de madrugada. Eu vi uma live da irmã do pioneiro, do pai que perdeu, da filha que perdeu o pai, né, em 2019, questão do sangue, né. Então, eu penso assim, eu acho que a nossa união, juntar todos que já saíram, a união faz a diferença, né. Eu acho que é hora de a gente unir agora e pôr a boca no trombone, né, alertar as pessoas agora com semente a apoio. Então, eu estou bem, né, eu fiz terapia, né, então, assim, gosto de dançar, você viu, né, mandei uns vídeos. Vê. É isso aí, alegria total. Muito bom. Né, gravei uns vídeos de dança, mandei pro TikTok, me diverti muito, amo costurar, amo dançar. Tô aí, porque lá não podia dançar, você não podia dançar, né? Você podia fazer vídeo dançando. Né? Já se passar lá bem. Tô bem, tô vivendo meus 60 anos na melhor fase da minha vida, né? Me preocupa ainda com quem tá lá dentro, que é muito triste o negócio. Mover o relato dessa irmã que eu vi, né, falando, então assim, né, é hora agora de a gente unir e, né. Maravilha, a gente está muito feliz de ter você conosco aqui no ativismo, tá bom? Continue conosco. Quero sempre ver a irmã aí nos canais também participando, a gente fica muito contente, tá? De assisti-la, de ver sua experiência e ver como você está dando a volta por cima, né? Eu dei uma afastada, porque assim, teve um episódio igual. Eu fiz terapia, né? Eu fiz terapia porque eu participei de 2 manifestações lá na Paulista, né? Não sei se o irmão. Eu dei a cara a tapa lá na Paulista 2 vezes, né? Levando uma faixa, né? Há anos a minha filha não fala comigo desde que eu saí das Testemunhas de Jeová, né? Dei a cara a tapa lá e isso repercutiu bastante. E né, fugiu da memória o que eu estava falando aqui. Esse aí fez mal para você ter ido lá? Não, igual eu estava te falando, né? Então, assim, a emoção, ela, no Dia das Mães, foi o aniversário da minha filha, né? Então, me mexeu muito com o meu emocional, né? A manifestação no dia 11 de maio foi o aniversário dela. Eu nem dei conta de dar entrevista lá para o repórter da UOL, né? Pessoal, a Jacira e a Cláudia que deu, porque a voz não saiu, embargou lá e então, assim, aí eu tive que fazer uma sessão de terapia, né? Aí o terapeuta falou comigo assim, na hora que você vê a sua filha, se aproxima dela, dá nela um abraço. Para que eu fui fazer isso? Mas foi bom, sabe? Na hora que eu avistei ela de longe no carrinho, eu parei, respirei fundo e elevei os pensamentos ao céu. Falei, meu Deus, me dá coragem. Aí, na hora que eu aproximei dela, que ela estava atrás do carrinho, tinha a irmã do lado dela. Quando eu coloquei a mão no ombro dela para abraçar ela, ela segurou minhas 2 mãos e deu para trás. Que triste. Poxa. Pois é, eu fiquei afastada. Uma atitude, né, que é terrível, é inexplicável. Só quem está lá dentro e passa por isso sabe, né, Eliane? Pois é. Poxa, sinto muito pela atitude dela. Um dia ela vai te pedir perdão disso aí tudo que ela fez para você. Ela vai pedir perdão para você. Tá bom? Espero que na hora que você arrepender não seja tarde. Foi o que eu disse para ela, né? Então é isso aí, irmão. Tô igual eu te falei, eu quero voltar, né? Acho que a gente, na hora de. Né? Tô bem,
é fisioterapeuta, o próprio falou comigo, ele gravava, falou assim, você está bem, você está de alta já, então... E sabe de uma coisa, Eliane? Essas coisas que acontecem, se você for ver bem, não é o que ela queria fazer. Não é. Ela queria poder te abraçar, conversar com você, só que tem uma força muito forte que está deixando ela cega e fanática, né? E essa força acontece com todo mundo. Aí você vê os relatos aí terríveis, parecidos, né? De pais de filho que fala, liga para o pai, não ir mais visitar, evita um abraço, né? Um carinho vindo do próprio familiar. E você vê que é uma seita destrutiva. Que nós, igual você falou, temos que nos unir para mostrar isso aí. As pessoas não sabem esses detalhes, né? Olha que forte, eu não sabia disso, né? Que aconteceu com você. Pois aconteceu, meu irmão Antônio. Foi em junho do ano passado, 18 de junho do ano passado. Então, assim, a força ali, ela é muito maligna, né? Maligno. É pesado mesmo. Aquilo ali é uma coisa, falar que é muito pesado mesmo. Tem que ter muita fé em Deus. Então, né, para poder... Então, quando eu começo a pensar, simplesmente peço ele, aquieta meu coração e eu sinto aquela paz que vem dele e bola para frente. É isso aí. Eliane, quero te agradecer, tá? Por ter dado a sua entrevista aqui, seu depoimento. Quero que você saiba que as suas palavras, a tua experiência vai confortar outras mães que também, nesse exato momento, estão passando a mesma dificuldade que você, né? Você não está sozinha. Nesse exato momento, há outras mães que também devem estar enfrentando essas dificuldades e não sabem lidar, ou talvez achem que só elas estão sofrendo isso, né? Aí assiste um depoimento teu desse, vai confortar o coração delas. Tá bom, Eliane? Um abração para você. Outro, irmão Antônio, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Bom. Estamos juntos aí, tá? Estamos juntos sempre. Conte sempre conosco. Tá bom? Obrigada, viu? Sempre conosco aqui, tá? Um forte abraço para você aí. Outro, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.